nós conquistamos a licença paternidade de 5 para 10 dias, que não é o nosso objetivo, é muito mais, e aí nós vamos logo entrar um pouquinho nesse debate, mas nacionalmente é uma das poucas categorias que tem isso estabelecido em acordo coletivo, né? Aumentar a licença paternidade de 5 anos, aumentar a licença paternidade é uma dificuldade muito grande dentro das conquistas de acordo coletivo, e isso é uma pauta que tinha que estar muito forte dentro das categorias, porque é muito impactante na questão da divisão do trabalho, da responsabilidade doméstica sobre a responsabilidade familiar. Aí nós, sobre a licença maternidade e paternidade, também estabelecemos para as relações homoafetivas, nas mesmas condições, né? Hoje as mulheres petroleiras possuem 180 dias de licença maternidade, e conquistamos o auxílio creche para os homens, a extensão da licença maternidade no parto prematuro, a garantia das trabalhadoras grávidas ou que estejam amamentando permanecerem esse período fora das áreas de risco. Isso parece até uma coisa um pouco que deveria acontecer normalmente, mas não é. Em muitos lugares, isso normalmente é remetido para o sindicato pautar em mesas, né, e fazer esse acompanhamento, e agora nós temos em cláusula de acordo coletivo as mulheres que trabalham em turno, que trabalham em áreas com exposição a hidrocarboneto, né, hoje elas têm isso garantido, tanto o período da gestação como o do amamentamento está fora desses riscos. A diária hospitalar para acompanhante de parturientes, o auxílio cuidador da PAI, que também foi bastante debatida, a questão da PAI dentro no encontro das mulheres. Outra questão também foi o auxílio cuidador da pessoa idosa. Na verdade, a gente tinha um outro projeto com relação à pessoa idosa, que a gente debateu bastante, que é uma coisa que impacta também muito na mulher. A mulher ela é responsável pelo cuidado com as crianças e pelo cuidado da pessoa idosa, e muitas vezes ela acaba cuidando até o sogro, a sogra, fica sob responsabilidade dela, então ela tem essa visão nesse problema aí social. Também debatemos e conquistamos uma cláusula sobre a movimentação de empregados e a prevenção familiar. Conquistamos também a cláusula sobre as condições de saúde e segurança, que a questão de que a empresa é obrigada há muito tempo pela NR13 a ter disponível as estruturas para banheiros femininos, camarotes, as condições de trabalho para as mulheres adentrarem em qualquer área da Petrobras, e a gente ainda não tem isso em muitos lugares, e colocamos para reforçar no acordo coletivo, mas tem bastante luta pela frente. E também uma cláusula sobre diversidade, que faz uma abordagem também sobre o assédio sexual e moral, e que a gente está iniciando esse trabalho também dentro da empresa, essa questão do assédio moral e sexual, que a gente vai estar debatendo mais para frente. Eu destaquei aí 4 pontos sobre eu seguir avançando com relação às cláusulas. Uma é a licença paternidade. O nosso projeto aí dentro da CUT é que a licença seja compartilhada. Então, 6 meses para as mulheres e 6 meses para os homens, e que eles possam optar quando que se dá esse período, né, aí durante o primeiro ano da criança, se a mãe quer ficar os primeiros 6, se ela quer ficar 4, e depois, esse é um projeto aí que a gente tem, que é um projeto que é existente nos países desenvolvidos, né, principalmente nos países de primeiro mundo, os países nórdicos. Os países nórdicos chegam a ter 1 ano para os homens e 1 ano para as mulheres compartilhada, e eles que escolhem quando que se dá esse período. E aí outras cláusulas é a questão do abono dos homens e mulheres para acompanhamento de crianças, idosos e gestantes em tratamento médico, e também para as consultas médicas e odontológicas. E outro ponto que é importante também, tanto a gente trabalhar dentro da empresa, como dentro do sindicalismo, é a questão do assédio moral e sexual, que a gente precisa trabalhar bastante,
e que é uma coisa que impacta muito nas mulheres, porque não tem nada de sexo frágil, mas acaba sendo mais vulnerável a esse tipo de opressão aí. Pode passar? Aí, as mulheres dentro do coletivo reivindicaram participação na subcomissão de diversidade da Petrobras, que é o fórum onde se debate os temas ligados à diversidade de gênero, raça, relações homoafetivas, de deficientes físicos, etc. Essa subcomissão, ela promove e controla o selo de pró-equidade de gênero e raça aí da SPM. E a crítica que a gente faz não é sobre o programa, mas sim que a empresa poderia estar fazendo muito mais dentro desse programa, né? Uma empresa com um suporte financeiro grande, e daí você tem outras empresas fora que estão dentro, aí, não sei quantas empresas participam do programa, 88 empresas que participam desse programa, conseguiram construir muito mais do que a Petrobras. Então, essa é a crítica que a gente faz, mas estamos lá dentro tentando melhorar essa condição também. E aí, aconteceu em abril desse ano o 2º Encontro Nacional das Mulheres Petroleiras da FUP, e nós debatemos a participação das mulheres nas esferas políticas e os caminhos para a organização das mulheres no movimento sindical. E esse debate que a gente quer tá colocando aí no grupo do sindicalismo, a gente aprimorar esse debate, a gente ramificar esse debate para todas as entidades ligadas à FUP. Eu não vou fazer uma abordagem muito longa, então eu vou passar rapidamente sobre as questões sociais. Eu queria apontar a questão da violência, né? Nós temos aí a SPM fazendo uma disputa grande nos municípios e nos estados sobre a questão da violência, de políticas públicas, mas eu queria só colocar alguns dados, que até o companheiro Castelano me passou uma revista no voo, a Carta Capital, que estava abordando a questão das violências, e tinha uma reportagem sobre a violência contra as mulheres, que fazia uma abordagem do porquê que as mulheres têm medo e o que mais influencia as mulheres. Diferente daquela pesquisa do IPEA, que pesquisou toda a sociedade, trouxe aquele dado um pouco conturbado sobre a questão da roupa da mulher, né? A reportagem, a pesquisa era baseada numa reportagem, a reportagem era baseada numa pesquisa que perguntava às mulheres o que mais influenciaria, o que mais dá medo nelas e o que mais que influencia sobre o assédio, a questão do estupro e tudo mais. E aí os principais pontos abordaram foram a deficiência nas políticas públicas, né? Que, por exemplo, as ruas não são iluminadas, os ônibus estão sempre lotados, né? E aí o policiamento, né, que além de precário para toda a sociedade, quando a mulher tem um processo aí de violência, as polícias não estão preparadas para atendê-lo, e aí a SPM tem todo um trabalho que está sendo ramificado nos conselhos de mulheres e na Secretaria de Mulheres dos estados e dos municípios com relação a isso. Eu só queria trazer um dado que eu achei importante da reportagem, que dizia que hoje mais de 500 mil mulheres são estupradas por ano, né, no Brasil, né? Então é um dado muito crítico, né, e que a gente precisa repensar sobre o assunto. Pode passar, por favor? E aí também não vou abordar a questão da participação política, porque a Fafá abordou bem. Eu só queria trazer um dado que o Brasil continua sendo 8ª ou já subiu? 8ª economia mundial, 7ª ou 8ª economia do mundo, mas, em compensação, é o 106º país no ranking mundial de participação política feminina do parlamento. Então, nós estamos bem de economia, mas precisamos melhorar muito na questão da desigualdade em todas as questões de sociedade, mas a igualdade de gênero é uma delas, né? Aí, por favor. E aí a participação nos espaços de decisão, a gente tem a dificuldade das mulheres estarem participando dos espaços
decisão empresariais, então as mulheres não estão nas supervisões, nas gerências, em sua maioria, né, são só 20% a 30% que estão em postos de chefias, e essa esfera, essa ramificação aí acontece em todos os espaços de poder, entre eles o sindical, né, o político que está contemplado ali, mas o sindical também é um deles, e mesmo as mulheres ganhando mais, né, 65% ganham em média menos, 65% menos que os homens, né, e tem 12 anos a mais de escolaridade. 12 ou era 2, será? É. Isso, justamente. As mulheres com 12 anos de escolaridades a mais ainda ganham 60%, 65% menos que os homens. Então, bem forte isso, né? As mulheres são 55,8% dos ingressantes no ensino superior e 61% dos que terminam o ensino superior também. Vamos lá? Pode passar isso. Então, as mulheres estão organizadas aí nos movimentos sociais, nos movimentos feministas e nos conselhos de política para as mulheres. A ausência das mulheres no sindicalismo é uma coisa que tem que ser bastante trabalhada, né? E a gente referenda aí as entidades que estão conseguindo trabalhar. E aí, lembrando que você fazer política para a classe trabalhadora, sem considerar o recorte de gênero, você está desconsiderando 50% da classe trabalhadora, que são as mulheres, né? Pode passar. Sobre as políticas de inclusão, a gente tem aí as centrais trabalhando com as cotas mínimas de 30%, e já caminhando para a paridade, né? A CUT, no próximo congresso, ano que vem, vai implantar a paridade, e os partidos políticos também estão trabalhando nessa linha. Algumas têm o trabalho também com relação às cotas proporcionais no Sindicato e Federação, e a criação de secretarias e coletivo de mulheres para estabelecer a formação e as políticas para garantir a inclusão. Também, dialogando aí com a fala da Tatal, sobre a divisão sexual do trabalho, nós, lembrando aqueles dados que são importantes, que a Tatal não trouxe, mas eu vou colocar aqui rapidamente, as mulheres gastam, em média, 22,3 horas semanais com trabalho doméstico, enquanto os homens gastam 10,2 horas semanais, 10,2 horas semanais com trabalho doméstico. Então, ainda hoje, o trabalho reprodutivo é tarefa das mulheres, né? Além dos cuidados com a família. E eu queria ressaltar, para já encaminhar para finalizar, terminando com a mesma fala aí das companheiras, que a valorização da diversidade, promovendo a inclusão das mulheres, bem como as outras minorias no movimento sindical, deve ser assumida como demanda de toda a classe trabalhadora, para avançarmos na consolidação da democracia. Esse é um pensamento aí para nós. E aí, como fazer, né? Os sindicatos, né, a federação estão se organizando. Nós temos aí alguns sindicatos que conseguiram realizar não só uma versão dos encontros de mulheres, mas que nem o Rio Grande do Norte foi a 4ª edição do encontro de mulheres. No Sul foi a 2ª edição, porque, como a gente sabe da dificuldade de envolvimento das mulheres, e para envolver mais e ampliar essa diversificação nos debates, nós estabelecemos ali um encontro sul anual. Então, a gente realiza ele no Paraná, realizamos no Rio Grande do Sul e agora vamos realizar em Santa Catarina. Então, a gente vai criando artifícios para conseguir unir essas poucas mulheres que temos e fazer o debate com elas e reforçar a importância de participar. A formação política, que está sendo realizada aí muito bem, também pela CNQ, que tem o Forma Aqui em Mulher, e é um curso que a gente pode estar utilizando para formar novas dirigentes. A construção de coletivos regionais e Secretaria de Mulheres, para colocar em prática esse trabalho, essas pautas e ter esse olhar sobre as demandas das mulheres. A composição das diretorias com mais representações femininas, né?
E aí a gente traz aí para, principalmente, quem sabe, no grupo aí de saúde e segurança, seja debatido fortemente a questão do combate ao assédio moral e sexual, que dentro da categoria petroleira é muito forte, como em outras também, mas que a gente tem, o sindicalismo acaba deixando de lado um pouco esse debate. Nós não temos estratégias contra o combate do assédio moral e sexual, e ao mesmo tempo a gente tem muitos trabalhadores adoecendo, né, por problemas mentais, muitos trabalhadores afastados por problemas mentais. Vamos lá? E aí, para finalizar, né, queria deixar uma mensagem da Rosa, que é: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Pode passar. Beleza, obrigada. Pode passar, só tem mais uma com o meu contato aí. Obrigada. E aí, bom, para finalizar essa mesa, vamos abrir para a plenária, né, para as contribuições. Eu só queria, o pessoal pode começar a se inscrever também, eu só queria passar um recado, que vai ter a reunião da Transpetro, na sala Ponta Negra, às 19 horas, de todas os representantes da Transpetro aí. Também, Fafá, pode falar. Pessoal, a Neuza da organização pediu aqui para a gente dar um recado. Na verdade, é relembrar vocês de uma programação importante. Às 18h30, aqui ao lado, fora desse plenário, nós vamos ter o relançamento de um livro que foi editado clandestinamente em 1972 e que agora, nessa nova quadra política, o movimento social considera muito importante, principalmente nesse ano, relançar esse livro, o Livro Negro da Ditadura Militar. Então, logo mais, às 18h30, após aqui, essa plenária. Beleza, obrigada. Então, está inscrito Castelano. Pode virar o... Mais alguém gostaria de se inscrever? A Cibele, companheiro do Norte Fluminense. Bem, boa tarde a todas e todos. À mesa. Não, tá ligado. Tá ligado. Boa tarde a todas e todos. Eu acho que é relevante a gente verificar e constatar que a gente está falando sobre questões de gênero especificamente, e a gente tem um esvaziamento que foi muito grande, que eu percebi ao longo de todas as falas, e mostra um pouco o que as companheiras falaram aqui um pouco, né? Que o homem não compra essa briga, não tem uma compra efetiva da questão de gênero, porque enquanto isso não for mudado, a gente não vai avançar efetivamente. Porque a gente não pode segregar, e a gente está segregando. Então, essa questão, acho que ela é extremamente relevante e tem que ser discutida pelas mulheres, especificamente, e pelos homens. Não pode ser uma luta apenas delas. Então, nós temos que ter isso mais forte, até porque no sindicalismo, a gente sabe, historicamente, é algo extremamente machista, né? Mas, porém, é de vanguarda em muitas outras áreas. Então, a gente tem que mudar este paradigma para que realmente, dados, como a gente falou agora há pouco aqui, 500 mil estupros no ano, não são números aceitáveis numa sociedade mais justa. Então, eu acho que isso tem que mudar na nossa cabeça, né? Pelos sindicalistas, que são vanguardas em muitas áreas e que em outras ainda se mantém com coisas do século XIX ainda. Isso a gente vê no dia a dia. E esse esvaziamento é um sintoma clássico disso. Obrigado. Obrigada, Castelão. Eu vou ler aqui as inscrições. E na fala da Cibele, porque tem bastante gente inscrita, eu vou fechar as inscrições depois da fala dela. Só queria chamar para as mulheres se inscreverem. Nós não precisamos deixar para falar só no encontro de mulheres, nós temos que falar para todos e todas. Está escrita a Cibele, e aí o companheiro do NF, o companheiro ali do NF, o Abílio, o Márcio Dias, a Rosângela, Raimundo, isso, e o Caio.
Cairo. Ó, tá vendo? Calma aí. A mulherada é mais baixa, pô. Já começa por aqui, que já não tá nem preparado para receber a gente, mas enfim. Eu queria colocar que, infelizmente, é comum esse esvaziamento que o companheiro relatou aqui. Todos os espaços que a gente põe numa mesa de mulher, acontece isso. Acrescentar que o Formaquim Mulher, que a Ana Célia citou, pela primeira vez esse ano ele está aberto aos homens também. Que é uma coisa que a gente identificou, que a gente teve um primeiro momento necessário de reflexão e formação no feminismo das mulheres, só que agora a gente já está no momento que a gente precisa avançar. A gente precisa conscientizar os homens também, né? Esse é o maior desafio agora. E quem sabe, a gente colocou 30% em 93%, demorou 10 anos para criar a Secretaria de Mulheres depois disso. Quem sabe a gente aqui, petroleiros, consegue ser um pouco mais rápido, né? Se a gente for perceber, tudo quanto é assunto que a gente vai tratar de questões de gênero, a gente usa um dos conceitos que é mais abominado pela esquerda, que é a meritocracia. Quando a gente fala de cotas, mas por que precisa disso? Tem que entrar por mérito dela. Quando a gente fala de secretaria, mas por que precisa ter alguma coisa voltada para isso? Não, é todo mundo igual, estão querendo separar, e a gente está vendo na prática quem é que não presta atenção no tema de quem, né? Então, quando a gente fala dos estupros, que foi colocado os dados aí, é muito comum a gente ouvir que a culpa é da mulher. O que é a culpabilização? Quando a gente fala a culpa da pessoa, nada mais é do que o contrário do mérito. É o mesmo raciocínio da meritocracia. A mulher não deveria estar de saia, ela não deveria estar tomando cerveja com os amigos, não poderia ter dormido no sofá da sala ali na festa. Tudo é usado para justificar a violência da mulher. E internamente, tudo é usado para justificar a ausência de mulher nos espaços de decisão, pela mesma lógica da meritocracia. Então, acho que a gente tem que refletir, né, até que ponto que a gente não usa as mesmas lógicas que a gente combate para fora, dentro das nossas organizações e nas nossas justificativas, explicações e debates. Obrigado. Obrigada, Cibele. Cibele, a nossa futura coordenadora do Sindipetro, do Unificado de São Paulo. Obrigada. Queria chamar o Abílio, depois é o Márcio Dias. O Raimundo, desculpa, é o Raimundo mesmo. Estava anotadinho. Isso aí, Raimundo. Boa tarde. Eu quero entender que... Boa tarde, né? Boa tarde. Eu quero entender que esta rosa aqui colocada, não sei se displicentemente aqui no púlpito, é para vocês, mulheres, né? Quero entender assim e tenho certeza que assim o é. Olha, eu digo o seguinte, falar das mulheres, para as mulheres, e principalmente com as mulheres, é uma tarefa muito honrosa para nós como homens, num fórum como esse. Teoricamente, para homens, é bastante gratificante. No último domingo, nós comemoramos aí o Dia dos Pais, onde eu simplesmente fiz um registro dizendo o seguinte, que algumas pessoas hoje questionam a dificuldade em ser pai, talvez pelas conjunturas aí que os mundos apresentam. E eu disse simplesmente o seguinte, olha, basta olhar algumas mulheres no desempenho do papel de mãe, que a gente vê o quanto é fácil ser pai. E eu, trazendo isso, né, transportando isso para o universo do trabalho, a gente que traz essa discussão dentro da relação capital-trabalho, trabalhador, com todas as dificuldades inerentes a essa relação, a gente deve imaginar o quão difícil deve ser o papel da trabalhadora. Porque não é brincadeira ser responsável, como a Ana Célia colocou na sua apresentação, dentro das conquistas, a responsabilidade pela preservação familiar, pela questão da responsabilidade pelo lar, pela educação dos filhos,
pelo cuidado com os maridos, com os pais, quando ficam idosos. Além disso tudo, o compromisso de ser trabalhadora, com os desafios inerentes ao papel da mulher no mercado de trabalho, ao papel restritivo em termos de salário, em termos de respeito que vocês sofrem no dia a dia, no cotidiano da relação do trabalho. E sem me prolongar, até porque falar para vocês é muito fácil, muito bacana. Mas eu quero lançar duas provocações até para a mesa, no seguinte ponto. A tecnologia caminha para reduzir o número de empregos, os postos de trabalho. E já há uma discussão na questão da redução da hora da jornada de trabalho. A primeira palestrante, Naya, esqueci o nome. A Tatal. Hein? A primeira, Tatal. Tatal? Tatal. Tatá. Ela falou o seguinte, que as mulheres se inseriram no mercado de trabalho para não mais sair. Uma simples provocação, eu pergunto o seguinte: se não houver a possibilidade da redução do trabalho, e mesmo assim, com a necessidade da abertura de novos postos de emprego, haveria a possibilidade das mulheres retornarem para uma provocação, não é uma afirmação, para as atividades domésticas, a fim de que a preservação familiar se estabeleça de uma melhor forma e os homens retomem os postos de trabalho com a melhor remuneração. Essa é uma primeira provocação. A segunda provocação é o seguinte: busca-se a paridade. É só... Peraí, calma aí, minha amiga. É só uma provocação, não é só é só uma provocação. É só uma provocação. A outra é a seguinte. Foi dito aqui números, e os números não deixam isso, que as mulheres estão representando, apesar de terem uma maior escolaridade, de representarem já 50% da população, entretanto, nas representações, atinge-se uma média de 15%. Em contrapartida, os fóruns, dentro dos seus regimentos, estão estabelecendo 30% e, quiçá, vamos avançar para isso, para a paridade da representação. A provocação é o seguinte: da mesma forma que se consegue a paridade, como desenvolver a curtíssimo prazo o incentivo da participação das mulheres, a fim de que isso não gere conflitos institucionais nos órgãos de representação. É isso, e parabéns para todas vocês. Obrigada, Raimundo. É Abílio. Companheiros, companheiras, a questão é bem mais complexa e bem mais profunda do que apresentado nesse painel. A questão do processo educacional que nós recebemos. A educação, desde o bebê recém-nascido, fase de criança, adolescente, para os homens e para as mulheres, é bem diferente. E tem que mudar esse processo. As mulheres são educadas para serem frágeis, aceitarem, serem submissas, os homens para serem valentes, praticarem esportes radicais. Isso vai ficando dentro do subconsciente dos seres, masculinos e femininos. E depois chega na fase adulta. Isso está lá impregnado dentro da nossa cultura. A questão do dia a dia. Vamos falar do dia a dia daqui de nós, sindicalistas, ativistas, políticos de uma categoria importante. É só prestar atenção nas piadas, nas rodas, quando se refere à diferenciação sexual. As piadas, quando se refere às mulheres, têm uma conotação que todo mundo sabe, eu não preciso falar. Os homens perto das mulheres fingem que não fazem piadas grotescas a respeito delas e vice-versa. Então essa realidade ela tem que ser colocada um facho de luz ali para que realmente haja um tratamento de respeito
que é um ser perante outro ser. Por trás das piadas, dos comentários, há a ideia da possessividade, da disponibilidade da mulher. Isso é por isso que eu digo que é mais profundo. Agora, na questão do que, como os homens que querem parecer modernos se comportam. Todos são feministas, mas na hora da divisão mesmo da coisa, esse feminismo desaparece. E eu faço a minha própria confissão. No lar onde eu cresci, éramos 6 irmãos homens, meu pai e minha mãe. Era uma mulher e 7 homens. Essa mulher carregou o fardo desses 7 homens a vida inteira. Eu acho que eu só fui perceber, de fato, como as mulheres são massacradas no dia a dia, no dia de 6 de fevereiro desse ano, quando minha mãe faleceu, olhando para o passado, para a sua vida de dedicação. Eu fui ter certeza que a minha vida inteira eu fui machista, abusador do amor de uma mulher para com 7 homens. Então, por isso eu tenho certeza que as mudanças que temos que exigir são muito mais profundas do que as relações das mulheres e homens no trabalho. É no dia a dia, na convivência, na forma de tratar, de fato dividir o trabalho, de não só esperar da mulher a figura de uma mãe ou de uma esposa. É muito mais profundo a questão do machismo e do preconceito contra a mulher na nossa sociedade. Talvez porque na nossa história evolutiva, ao longo do dimorfismo sexual, o homem utilizou a sua força bruta para dominar adversários e trazer essa prática para dentro do seu lar, que foi evoluindo ao longo da história. Isso acabou sendo assim. Os livros religiosos foram escritos pelos homens. As mulheres cuidavam da prole e os homens tinham tempo até para ser profeta e escrever. As religiões todas discriminam as mulheres, quase todas. E isso está enraizado nas principais religiões. Não preciso nem chegar lá no islamismo. Posso falar do preconceito contra a mulher dentro da religião católica, onde eu fui batizado, onde eu cresci, a fé que eu professo. A questão é muito mais profunda. Para a gente construir uma humanidade que ela tenha o centro no amor, na fraternidade, no reconhecimento dos seres humanos, a transformação tem que ser muito mais profunda. E ela tem que ser um ato de coragem. Primeiro, os homens têm que acabar com as piadinhas, quando se referem às companheiras mulheres. Tem que abolir o costume de se mostrar mais homem do que o outro pelas conquistas, como se ser homem é contado no número de mulheres que você conquista ao longo de uma noitada, ou sei lá o que. É muito mais profundo. Parabéns para as companheiras que abraçam essa causa. Elas sabem a dificuldade que enfrentam. Elas sabem talvez um pouco do que eu falo e eu repito. Eu só fui olhar para trás e perceber o preconceito que existem contra as mulheres a partir da morte da minha mãe, fazendo uma retrospectiva dos 57 anos, quase 58 que eu convivi com ela. E desses quase 58, 9 meses foi ela carregando o meu peso dentro dela. E a gente muitas vezes não reconhece nem isso.
Obrigado aí pela atenção, pelo desabafo. Obrigada, Bílio. Vou passar a palavra para o Márcio Dias. Olá, homens. Olá, mulheres. Boa noite. Boa noite. Depois desse quadro emocional que o Abílio me deixou aqui, eu pensei que só me restaria aqui e vinham as lágrimas também. Mas quero parabenizar a todas as palestristas pelo excelente nível das palestras, a explanação. E eu realmente não vou aqui fazer aquele discurso idealista, tradicional, de dizer que os homens, nós, não reconhecemos da mulher, a luta da mulher, e a igualdade, fraternidade, esse negócio todo, porque isso tem sido, e a Leninha, acho que não está aqui, minha esposa, mas ela às vezes me repreende, porque diz, você fala uma coisa aqui, lá, mas na prática você resvala para o machismo, né? Claro que ela tem razão, porque nós homens temos uma herança psicogenética violenta. Desde os nossos antepassados, nós herdamos o gene da discriminação, do racismo, da discriminação contra a mulher, do machismo, e temos que travar uma luta cotidiana para enfrentar esse verdadeiro monstro que assola nossas cabeças. E é claro que isso não é uma banalidade. Isso tem a ver com a raiz da sociedade em que nós vivemos e das sociedades que nós herdamos. Porque o que é a história da humanidade, se não a história do machismo? Todas as formações sociais, elas foram formações sociais machistas. Acho que desde o Paleolítico, se vocês me corrijam por aí, né? Que a mulher também já teve sua época né? Mas ficou para trás. Mas do ponto de vista mais contemporâneo, todas as formações sociais, o retrato é esse. E no capitalismo não é diferente. Eu não vejo, né, podemos avançar em diversos aspectos, né, conquistas, lutas, movimentos sociais, né, do ponto de vista do empoderamento político, mas, como disse o nobre e sábio Abílio aqui, o buraco é mais embaixo. É na raiz dessa sociedade que nós vivemos hoje, presente, nos seus instrumentos de dominação, ideológicos de Estado, né, das relações sociais de produção, que aí reside, onde está encravado, entranhado, essa tragédia que é, né, o machismo, a discriminação e tudo isso, todas essas consequências que foram muito bem colocadas aqui pelas companheiras. Mas eu gostaria, companheiras, que vocês abordassem aí, do ponto de vista dos meios de comunicação, né? Os principais, né? O PIG, vamos logo ser mais objetivo aqui, não são todos os meios de comunicação, porque nós temos os meios de comunicação alternativos, que está precisando de investimentos públicos nesses meios de comunicação, né? Mas infelizmente os grandes investimentos são para os dominantes, né? Rede Globo, essa turma aí toda e outras por aí afora, mundo afora. E o massacre que esses meios de comunicação fazem com as mulheres é uma coisa assim de arrepiar, de estrondar, da telenovela, do cinema, do programa de auditório, veja bem aí, e por aí vai, perpetuando e alimentando as crianças e, né, calcificando ainda mais os mais velhos com uma ideologia, né, especialmente as novelas da Rede Globo e outras, né, mas elas são emblemáticas. Verdadeiro ódio contra as mulheres. Mulher só serve para andar atrás de caba rico, não é? 5, 6,
de preferência casado, mulher não trabalha, mulher não é nada, mulher é nada. Aí mistura as novelas com as músicas, né? As pérolas que tem aí, de mulher é isso, mulher bandida, mulher cachorra, mulher isso, mulher aquilo, bunda para cima, desculpa até a expressão. Então, do ponto de vista dos meios de comunicação, eu gostaria de ouvir das companheiras isso, porque acho que isso merece sim um debate aprofundado sobre essa questão, né? Nas relações de produção, nas relações sociais de existência, aí reside, no meu entender. E se não tivermos a capacidade de avançarmos na luta para superarmos essa quadra histórica dessas relações sociais, de produção, de existência que nós vivemos, muito dificilmente nós iremos superar esse quadro de humilhações, de machismo e de ataques, né, covardes às mulheres. Então eu deixo aqui o nosso abraço. Eu até já dei também os parabéns à FUP lá na outra plenária. Quero novamente aqui reforçar, e dizer da minha alegria de ver a nossa federação trazer à tona tema de tão relevante importância que é a discussão acerca da questão da mulher. E, no mais, deixar aqui o nosso abraço. Eu sou aqui natalense, sou do Sindipetro do Rio Grande do Norte, eu sou o Márcio Dias, e deixo aqui o nosso abraço e um beijo no coração de todos e de todas. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Rosângela. Depois é o Cairo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu sou diretora do Sindipetro Bahia. Esse é o meu primeiro Confup. E a Fafá falou que sair da invisibilidade, né? Precisamos sair da invisibilidade e participar dos espaços públicos. O número de mulheres sindicalizadas se elevou 40%, mas o percentual na direção não chega a 15%. Esse avanço, um paradoxo, quando saímos da invisibilidade e adentramos as instâncias sindicais e encontramos dentro do próprio da estrutura sindical, dentro do nosso sindicato, a discriminação, né? E o assédio moral, muito mais forte até do que dentro da nossa própria base, né? Existe o depoimento do Abílio foi muito sensível quando ele disse que reconheceu a importância que a mãe dele tinha, infelizmente, só quando ela veio a óbito. E é muito triste, né, essa contestação quando tudo se acabou. Mas você tem filhos e filhas e esposa, e ainda é tempo. E ainda também há tempo dos nossos companheiros, nossos colegas, que pregam, estão dentro do sindicato, que pregam a igualdade, que defendem a classe trabalhadora, que lutam contra o assédio moral, o assédio sexual, contra a discriminação, para se educarem, se reestruturarem, para receberem nós, mulheres, dentro das instâncias sindicais, de igual para igual. E eu gostaria de saber como nós podemos, de certa forma, combater esse assédio dentro do nosso próprio sindicato, dentro das instâncias sindicais, e fortalecer a nós, mulheres, dentro desse processo. Obrigada a todos e todas. Obrigada, Rosângela. Cairo. Cairo, você. Não, ele já foi do Paraná.
Cadê? Agora, nesse telefone fixo aqui. Então, companheiras, queria cumprimentar todas as companheiras aí que fizeram essa apresentação desafiadora muito, né? E também reconhecer e parabenizar a determinação das mulheres, e no caso aqui especificamente as mulheres petroleiras, né, que estão dando uma virada aí no jogo das suas pautas, né? E aí também a pessoa da Ana Célia aí dentro da federação, a Rosana, que já desde a CNQ vem com a determinação muito forte, e por isso foi para a CUT. Não é à toa que essas pessoas estão aqui, é pela sua garra, pela sua determinação, e também parabenizar as petroleiras, porque esse espaço aqui é uma conquista delas, das mulheres. E também registrar aqui que tamanho é o desafio desse pleito das mulheres, que não foram só os homens que saíram do plenário, né? O esvaziamento foi de gênero, saíram os homens e saíram muitas mulheres também. Agora está retornando um pouco, mas então é necessário a gente compreender que realmente nós temos milênios, como foi falado aqui de outra forma, a serem vencidos na conduta da sociedade humana. E eu queria deixar aqui também uma questão para as companheiras da mesa, visto que a gente pode fazer o discurso aqui em tese, teorizado, mas a gente tem que olhar para a realidade concreta que nós vivemos. E a CUT, ela aprovou a questão da paridade, mas nós, na realidade dura e nua e crua do dia a dia, nós temos dificuldades, como por exemplo foi falado aqui a questão da proporcionalidade, né, dentro dos setores de trabalho. E o setor petróleo, ele é um setor que foram dados os números aqui, e se nós somos filiados à central, nós temos que olhar para a central como um espelho para nós. Se a central já aprovou na sua diretoria a paridade, e nós lançamos esse olhar, também entendemos para isso dentro dos sindicatos, como se daria, por exemplo, na visão de vocês, se você já tem alguma ideia discutida e formada dentro do coletivo petroleiro, ou até no amplo, né, no coletivo nacional, qual seria a ideia dessa construção da justiça dentro da representação em cada setor, consideradas as proporcionalidades dentro de cada setor, do número de trabalhadoras e de trabalhadores. Então, era essa pergunta que eu queria deixar para as companheiras da mesa. Obrigado. Obrigada, Cairo. Agora é o companheiro listado que eu não consegui pegar o nome. Depois a companheira Conceição, do Norte Fluminense. Como que é seu nome, companheiro? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, mesa. É um prazer estar aqui. É uma oportunidade grande. E eu fiquei muito enriquecido aqui com tudo que foi dito. Meu nome é Antônio. Antônio. Tá? Obrigada, desculpa. Eu fiquei bastante emocionado também com os colegas e gostaria de complementar algumas pequenas palavras, que é de casa, é no nosso lar que nós fazemos a mudança. É a partir da criação de nossos filhos, é a partir do relacionamento que nós temos com nossos vizinhos, com as pessoas que nos acompanham, é no nosso trabalho,
Então, toda essa mudança que nós queremos que aconteça perante o fortalecimento da mulher, tanto no mercado de trabalho como posicionamento social, tem que começar por cada um de nós. É uma semente que tem que nascer do nosso coração e deixar florar, e o tempo vai trazer o resultado. Concordo com todos eles. Eu tenho filhas mulheres, uma delas em especial é bastante ativa. Ela hoje representa em todo o seu colégio a parte feminista. Ela defende bastante a qualidade de criação, a qualidade educacional e posicionamento futuro da mulher no país. E isso para mim é muito importante, porque como eu sou uma pessoa que fica ausente, né, eu percebo que ela está formando opiniões. Hoje ela questiona inclusive o machismo encontrado nas mulheres. Os machismo que já vem também trazido de herança nas mães que trazem para os seus filhos. Então, nós temos que combater não só o machista homem, como o machista mulher, e dar oportunidade para que a mulher possa ter o seu próprio espaço na sociedade, com respeito e dignidade. Ainda digo mais, que não é atrás de um grande homem ter uma grande mulher, não, e sempre ao lado dele, ou ao lado dela, seja qual for a sua opção sexual. Ok? Obrigado. Obrigada, Antônio. Conceição. Boa tarde, companheiros e companheiras. Conceição de Maria, do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense. Primeiro, parabenizar a FUP, né, por esse espaço. Eu acho que legitima a luta das mulheres, né, e num espaço, num congresso desse, da federação, a gente poder discutir essa igualdade do trabalho para as mulheres. Primeiro, falar do coletivo de mulheres. Dizer que esse coletivo tem que ter uma indicação para que todos os sindicatos tenham um coletivo. Porque a gente tem discutido ao nível nacional, eu acho que hoje até um depoimento da Ana Célia dizia, por que acontecem esses coletivos, devido à dificuldade de, no regional, as mulheres se reunirem. Mas eu acho que deve ter um indicativo para que todos os sindicatos tenham o seu coletivo. A gente viu o depoimento da companheira, a primeira vez que ela vem aqui. Então, ela não acompanhou tudo isso, né? Eu mesmo não participei de encontro nenhum, porque eu era do movimento, me afastei e retornei agora. Então, eu acho que quando a gente leva para dentro dos sindicatos, a gente consegue tá construindo essa luta. Então, eu acho que tem que ter esse indicativo para que nos fortaleça também no nosso discurso dentro dos sindicatos. Foi falado aqui muito sobre a questão da violência da mulher. A violência da mulher cresce assustadoramente, e em todas as classes, porque às vezes a gente pensava nessa violência na classe mais humilde, né, nas pessoas assalariadas. Hoje, a cada dia, cresce em todas as classes. Eu digo isso porque, além de estar no movimento sindical, eu participo do Conselho Municipal da Mulher, e a gente vê essa demanda muito crescente todo dia, a gente ligando a televisão, vendo os nossos canais de comunicação, a gente tem visto essa crescente, né, dentro da violência contra a mulher. Políticas públicas. A companheira, né, representando, falou sobre as políticas públicas. Nós temos que ter muito cuidado. As políticas, o governo petista, desde 2002, favoreceu que as conferências acontecessem a nível municipal, estadual e federal. Só que esses resultados, esses avanços discutidos, muitas vezes estão ficando nas gavetas. Porque a gente vai numa conferência, vai em outra, e os resultados desses avanços e conquistas geralmente são idênticos. Parece que você está preenchendo o mesmo relatório.
Então, se a gente está discutindo os mesmos pontos, nós precisamos ter cuidados de ver se essas políticas estão sendo engavetadas, ou elas estão sendo realmente, né, proporcionando, dentro da discussão, essa mulher no trabalho, na educação, e todos esses segmentos que nós discutimos, né, nas conferências. Outro ponto que foi falado aqui foi a mulher na política, né? Vi que o coletivo tem avançado na discussão de inserir essa mulher na política. Temos que avançar muito. Eu passei por uma experiência, né, de lançar uma candidatura. É uma experiência complicada, a mulher não é aceita ainda na política partidária, e nós vamos ter que avançar essas discussões, para que ela esteja. Eu acho que aqui nós estamos discutindo um espaço político, que é um espaço sindical, mas essa mulher ela tem que estar inserida também nos outros espaços. Então, a gente vê muito escrito, o lugar da mulher na política, muitos slogans que nós temos criado, mas ainda a discussão, precisamos discutir mais para que essa mulher esteja lá. Por quê? É na política partidária também que nós vamos garantir os projetos de leis, as leis, porque eu aprendi que a gente luta por aquilo que a gente sente. Então, é a mulher também na política que vai referendar essas leis, porque muitas vezes o nosso universo é diferente do universo masculino. E aí, eu acho que a gente tem que pensar também nesse governo que veio trazendo e pensou, né, uma secretaria, porque a gente falou de gênero e raça, e o governo petista, desde 2002, trouxe para dentro dos ministérios a Secretaria de Política Pública de Igualdade Racial e a Secretaria de Política de Igualdade da Mulher. Foi a primeira vez que a gente viu registrado dentro dos ministérios pensar gênero e raça. Aí é utopia dizer, para que pensar gênero e raça? Porque ainda está num processo de exclusão. E aí nós vamos ter que pensar juntos, né? Quando a gente vê o esvaziamento aqui, e eu vejo que a mulher, né, ela pensa além. A primeira ponto ali é a ampliação da licença paternidade. As mulheres desse coletivo estão preocupadas em trazer esse companheiro para que ele pense junto essa maternidade, que é nossa. Então, essa discussão aqui não é uma discussão de gênero da mulher, essa discussão é nossa. E nós estamos falando do setor petróleo, é um setor que tem que estar inclusivo. A cada dia hoje somos aí um percentual, né, que ainda não tem 91%, né, de homens, não é isso? Não, no Congresso, 91%. No Congresso. Né? Agora, 15% que vocês falaram. Isso, dessa quase mulher. 16%. Então, e nós vamos avançar mais, porque a cada dia o mercado de trabalho, a mulher está no mercado de trabalho. Então, eu estou aqui e sempre lutei por esse espaço da mulher, e penso que a gente luta não para pegar o espaço do outro, mas para incluir o outro nas nossas lutas, porque eu aos 4 anos fui alfabetizado por uma mulher que ela não tinha formação de professores. Foi a minha tia. Ela só tinha o ginasial. Me alfabetizou aos 4 anos. Minha avó, que era analfabeta, ela investiu nos meus estudos. Por isso que eu estou aqui. A minha mãe hoje ainda é uma mulher de luta. Quando eu estou em algum lugar de debate, sua mãe não veio? O meu primeiro trabalho, eu tive como gerente uma mulher. Então, essas mulheres me ensinaram a chegar até aqui. Então, é importante a gente pensar esse espaço, companheiros, que é nosso. Essa luta é nossa. Todos esses avanços que foram aqui expostos são nossos. E o setor de trabalho é nosso também, porque a gente divide esse setor de trabalho. Mas avanços, eu acho que a gente vai sempre conquistar. Então, eu acho que nós não estamos invisíveis. Eu acho que a mulher está muito visível. Por isso que ainda essas portas estão fechadas. Obrigada, companheira. A companheira, como que é seu nome? Você mesma, companheira. Isso que eu não... Ivanise, sua vez.
O próximo é o Lisboa e depois a Ildes, e aí terminou. Boa noite a todos. Obrigada. Meu nome é Ivanise, eu sou pensionista do Sindipetro Norte Fluminense. Foi falado aqui da divisão sexual do trabalho. Nós sabemos que muitas coisas nós fazemos ao mesmo tempo. Nós, mulheres, fazemos várias tarefas com eficiência e eficácia. Falou-se também dos múltiplos papéis da mulher. É o trabalho em casa, é o trabalho fora de casa, e muitas de nós trabalhamos também em pastorais, em igreja, fazemos diversos trabalhos em outras instituições. Isso quer dizer, mulheres, que nosso dia não tem